Bom, gente, então domingão, estamos saindo de downtown. Como vocês viram aí no título do vídeo, a gente vai falar de um assunto, né, que a gente sabe que é muito importante para quem tá querendo vir para o Canadá ou morar no exterior, que eu acho que isso vale para os dois cenários. E é isso, vamos falar nossa experiência. A gente já tá morando aqui em Vancouver há 1 ano e meio, né? E vamos falar sobre as nossas experiências, adaptação, trabalho, dinheiro, enfim, vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai conversar aqui é sobre a parte financeira. Quais eram as nossas expectativas e como tá a nossa realidade 1 ano e meio depois. Uma das grandes preocupações, né, quando a gente estava no Brasil planejando mudar para cá, sem dúvida era a parte financeira. Então, como a grande maioria das pessoas que vêm para cá, que também foi o nosso caso, é a questão de vir um estudando e um com visto de trabalho. Então, a primeira preocupação, sem dúvida, é pagar o college. O college, né, o meu no caso, custa cerca de $38 mil os 2 anos. E o que a gente tinha planejado era o primeiro ano do college, a gente vir com o dinheiro todo do Brasil, com ele pago. Embora você não possa pagar o college o ano inteiro de uma vez, aqui você paga por termo, que é a cada 4 meses. Então, não é exatamente 4 meses, mas o nosso a gente paga em fevereiro, em maio e em outubro. Então, a nossa preocupação era se com uma pessoa trabalhando full time e a outra part time, a gente ia conseguir juntar esse dinheiro para pagar os próximos termos do college / se bancar. Então, quando a gente saiu do Brasil, o cenário do college, né, era o seguinte: a gente tinha pago $6.500 referente ao primeiro termo do college, que ia iniciar em setembro. E a gente ia ter que pagar mais 2 parcelas desse mesmo valor já no próximo fevereiro e depois em maio. A gente tinha o dinheiro para pagar essas 3 primeiras parcelas, né, referente ao primeiro ano do college, mas a nossa intenção, assim, pessoal, era pagar essa primeira que a gente tinha pago já, mas as 2 próximas já pagar com dinheiro no Canadá. É um pouco ambicioso, pensando que são $6.500 que a gente ia ter que juntar já para fevereiro e depois mais 6 mil e pouco de novo para maio, sendo que a gente ia chegar em setembro. Então a gente teria que juntar esse dinheiro em setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Só que a gente teria que juntar e ainda pagar as nossas contas, porque a nossa intenção também era, desde o primeiro para o segundo mês, não depender de dinheiro do Brasil. E como que a gente planejava fazer isso? Trabalhar no que der. E a gente já veio preparado psicologicamente para isso, para topar o que viesse pela frente. Que são os famosos trabalhos entry levels, né, que vocês já devem ter ouvido muito. A gente fez um vídeo sobre trabalho, eu vou deixar o card aqui em cima, aí vocês conseguem ver lá tudo sobre essa trajetória de trabalho que a gente teve aqui, e se a gente concorda, a nossa coisa de entry level, se vale a pena ou não. Enfim, vão lá que vocês vão entender melhor esse assunto. Enfim, esses eram os nossos planos, né? Agora aconteceu um pouco diferente, né? Obviamente não ia acontecer exatamente como planejado. De fato, logo quando a gente chegou, a gente conseguiu trabalho entry level, não foi obviamente na nossa área, foi no que dava. Nós viemos preparados para isso. E isso foi muito bom e ruim. Ruim pela experiência, que eu pelo menos detestei, e bom porque trouxe o dinheiro e trouxe aquela independência do real que a gente almejava desde o começo. Então, só sobre o college, não, a gente não conseguiu pagar o college de fevereiro, já os $6.500 com o dinheiro daqui. Mas a gente já pagou metade do college com o dinheiro daqui e metade com o dinheiro que a gente tinha reservado no Brasil. E sobre o custo de vida, a gente pagou o primeiro mês com o dinheiro do Brasil, os móveis a gente pagou com o dinheiro do Brasil, e o segundo mês, assim, a gente pagou metade com o dinheiro do Brasil. Agora, do meio do segundo mês para frente, o dinheiro que a gente se banca aqui é 100% do nosso trabalho aqui. Sim. A gente não trouxe nada do Brasil. E do college, como eu falei, a gente pagou metade de fevereiro. Só que o termo de maio, esse sim a gente já pagou 100% com dinheiro daqui. Sempre é uma angústia para você que vai vir estudar aqui, nessas datas de pagamento de college, se você vai ter o dinheiro para pagar com o dinheiro daqui, se vai ter que trazer do Brasil, seja lá o que for. Então, cada vez que a gente precisava pagar o college, bate aquela preocupação: nossa, será que a gente vai conseguir fechar as contas ou não, como que é? Porque, como eu disse, no começo a gente estava em trabalho entry level, a gente não ganhava super bem, mas já pagava as contas daqui e a gente já estava conseguindo juntar um dinheiro que teoricamente ia para o college, mas se não tivesse o college já seria um dinheiro que a gente estaria juntando para a vida. Então, resumo, a gente veio sim com uma expectativa, uma meta bem ambiciosa, que provavelmente a gente não ia atingir, a gente sabia disso. A gente sabia que tinha a possibilidade de não dar certo, por isso mesmo a gente já tinha esse dinheiro guardado
para caso precisasse, realmente precisamos. Mas, apesar dessa expectativa ter sido muito ambiciosa, deu muito mais certo do que a gente imaginava. Sobre trabalho entry-level, que eu queria falar para vocês. Tem trabalho entry-level mesmo, como todo mundo fala? Muito. Muito. Pelo menos a nossa experiência aqui em Vancouver sempre teve muito. Agora, é fácil trabalhar em entry-level? Acho que depende de onde você vai trabalhar, mas assim, na nossa experiência, ajuda em várias coisas, como o inglês, a você começar a se sentir um pouco mais confortável. Você vê que tem gente trabalhando no entry-level do seu lado que é tão qualificado quanto você, muitas vezes também não são qualificados, e é onde você tem que virar a chave do tipo, eu não preciso e não posso estar aqui se você está pensando em questão de carreira. Eu digo assim, a gente que tem formação no Brasil, a gente tinha um trabalho que a gente gostava de fazer, a gente só não gostava do ambiente Brasil, eu não queria chegar aqui e jogar minha carreira no lixo. Então isso é uma das coisas que eu acho que a gente se arrepende um pouco de não ter procurado trabalho na área desde que a gente chegou. Exato. Dependendo do que você for fazer no entry level, dá um dinheiro bom. No meu caso, eu trabalhei num restaurante, eu era server assistant, então eu ajudava o garçom a levar comida para mesa, tirar comida da mesa, ajudava a repor a toalha que estava precisando, talher, fazer essas coisinhas mais básicas, assim. Era muito cansativo porque eu ficava muito tempo em pé, ficava horas, eu cheguei a fazer shift de 9 horas em pé nesse restaurante. No novo a gente fez de 14 horas. Nesse restaurante eu não tinha horário de almoço, eu ia no banheiro a hora que dava um tempinho, era bem puxado, mas assim, era muito legal, tipo, era um ambiente bem descontraído, todo mundo dava risada, todo mundo te tratava bem, eu treinava pra caramba meu inglês, então era muito bom por isso, e eu ganhava bastante tip, que são as gorjetas, o que super compensava, né? E uma das curiosidades, inclusive, que é assim, hoje nós dois trabalhamos em escritório e a gente acha muito mais chato trabalhar em escritório do que trabalhar no restaurante. Lógico, nem se compara, nossa senhora, o salário é muito melhor. É mais confortável. Muito confortável, ficar sentadinho o dia inteiro, mas que era muito mais legal trabalhar no restaurante, muito sem mais, dúvida. Muito Isso mais. como server assistant, né, que eles chamam de buster. Não é igual a experiência que eu contei no outro vídeo falando sobre dishwasher. Isso daí, gente, foge que é cilada. Então assim, no final das contas valeu a pena, foi muito bom, aprendi muito. Foi isso que pagou todas as nossas contas e pagou quase o college inteiro. E foi o que deu a segurança pra gente comprar um carro. Que aí entra a diferença o poder de compra aqui no Canadá ou em país de primeiro mundo. Não sei se todos os lugares são assim, mas que com um trabalho normal, você não precisa ter um puta de um trabalho, não, qualquer trabalho que é digno aqui, né? Você consegue comprar o que você quiser. E isso é um diferencial que é impressionante quando você consegue pagar todas as suas contas em dólar. E aí você fala, caramba, como o Brasil é injusto. Como o Brasil as coisas são ruins em questão de salário, tá? De poder de compra. E continuando o assunto de transporte, já no nosso 5º mês a gente conseguiu comprar um carro. Isso ajudou muito a gente, porque como a gente ficava muitas horas em pé no restaurante, de lá a gente tinha que andar até a estação, pegar um transporte público, no caso era o metrô, só que a gente ficava quase 50 minutos de downtown até Burnaby, e aí a gente tinha que andar do metrô até o nosso apartamento, que era mais uns 10 minutos. Mas, gente, na hora que você saía do restaurante, andava até o metrô, beleza, maravilha. Mas na hora que você senta por 50 minutos... No quentinho. No quentinho, aquecedor, porque vocês têm que lembrar que é frio, tá? Grande parte, porque a gente chegou aqui em setembro. Então essa época era inverno. Não setembro, mas essa época punk foi dezembro, janeiro, que foi ano novo, enfim, a parte mais busy do restaurante. Então na hora que o seu corpo relaxa, né, dentro do metrô, no quentinho, e aí você chega na estação e tem que andar de novo, mais uns 10, 15 minutos, era puxado, hein? Esse era o ponto. O pior, a gente tinha que chegar, sair com o Woody, às vezes fazer comida, aí ainda tinha que arrumar casa, eu ainda tinha um college, era bem puxado. E não que isso é uma coisa, nossa, que diferente, aqui no Brasil eu trabalho muito... Ok, mas não era a nossa realidade. Pra gente isso era uma coisa, assim, que a gente nunca tinha vivido. Então foi bem importante a compra do carro, assim, sem dúvidas. E isso abre muitas portas em relação de emprego, que já agora é o próximo assunto que a gente vai falar. Então, quando a gente começou a procurar trabalho na área, a gente se deu conta de que realmente precisava do carro, que a maioria das vagas da nossa área pediam um carro para visitar cliente, para visitar fornecedor.
E eu cheguei a perder a primeira vaga porque eu não tinha carro. Então, passou em todas as entrevistas. Chegou no final, o entrevistador perguntou, mas você tem carro, tem carteira, tudo certo? Não, não tenho. Ah, então nossa entrevista acaba aqui. Na hora ele não falou mais nada. Foi isso. Então é por isso que a gente bate muito na tecla que mesmo que você não vá comprar carro logo quando você chega aqui, gente, vá tirar carta. Porque muitas vezes a fila de espera aqui é 2 meses para você fazer uma prova. Então não deixa isso para depois. Custa $50 a prova da carta. Vão fazer, faz aula se for possível, 2, 3 aulas, 90 conto. Não tem problema. Gasta esse dinheiro que vai por mim. O retorno vai ser grande, claro, depende da sua área. Mas no nosso caso, mudou completamente. Mas a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo sobre valor de carro, porque depende muito. Você vai comprar carro usado, carro novo e qual carro você vai comprar. Mas é só para você saber que é possível sim você comprar o carro. A gente comprou financiado, um carro zero, logo no nosso 5º mês. E poderia ter comprado antes, mas a gente não quis arriscar. E graças a Deus a gente comprou porque mês a mês a nossa situação foi melhorando cada vez mais. E eu teria me arrependido muito se eu não tivesse comprado antes e tivesse ficado andando mais de transporte público por um tempo totalmente desnecessário. E foi o carro que permitiu você ter o emprego que você tem hoje, Exato. Né? Porque o emprego é na mesma situação da Bá, ele exigia carta de motorista e carro próprio. Eu uso meu carro no meu trabalho? Não uso. Mas eles pediam e foi isso que eu consegui o emprego. Um emprego que eu ganho muito mais do que eu ganhava no entry level, eu tenho muito mais regalia e assim, foi simplesmente por causa do carro. Então, embora muita gente, claro, vai falar que o carro ele acaba sendo um custo, eu concordo, mas eu vejo pelo lado que, pelo menos aqui, é um puta de investimento, porque sem ele eu não estaria trabalhando onde eu estou trabalhando hoje. E como foi a nossa adaptação aqui, tendo em vista que eu nunca tinha morado no exterior, ele já tinha feito o intercâmbio, passado alguns meses aqui, mas eu nunca tinha morado, nunca tinha passado, assim, mais de um mês fora. Primeira coisa que eu mais tinha medo, assim, era ficar longe da família, ficar longe dos amigos do Brasil. O que me surpreendeu aqui foi, faz 1 ano e meio que a gente tá longe dos nossos pais, mas a gente conversa muito com eles e muito com os nossos amigos por vídeo. E isso mata muito mais a saudade do que eu imaginava. Então, às vezes, assim, eu ligo pra minha mãe, coloco ela no vídeo, vou fazendo minhas coisas, ela vai fazendo as coisas dela e parece que ela tá lá comigo. Exatamente. Parece que a gente viu nossos pais ontem. Então a questão da saudade, não se prendam de não vir pra cá ou pra qualquer outro lugar por causa de pessoas. Eu sei que é um pouco meio frio, parece falar isso, mas essa não vai ser a pior parte pra você. Tem coisas muito mais importantes pra vocês pensarem na questão de adaptação. E a primeira coisa, eu diria que é o clima. Ah, mas aí todo mundo, quando tá no Brasil, pensa que é muito frio, que chove muito. Não é só isso. O clima, ele traz coisas muito mais pesadas que vocês possam imaginar. Então, uma coisa que a gente não pensou quando a gente mudou pra cá é que os horários são muito diferentes do Brasil. Então, por exemplo, no inverno, os dias são muito mais curtos. Então, amanhece 8 horas da manhã, começa a ficar claro a partir das 8 e 4 horas da tarde já tá totalmente escuro. Isso quer dizer, só pra vocês entenderem, é a gente acordar no escuro, sair pra trabalhar no escuro, entrar no escritório, ainda tá escuro, sair do escritório e já tá anoitecendo. Já, chegar em casa já tá noite de novo. E no verão é totalmente o oposto. Começa a amanhecer 5 horas da manhã, fica claro até 10, 11 horas da noite. Então é totalmente o oposto. Porque aí você acorda com o sol, vai trabalhar com o sol, volta com o sol, faz academia com o sol, toma banho, vai dormir, tá sol, não tá acaba. Sol. E pro seu corpo se adaptar a isso é complicado, porque o verão é ruim, porque tem muito tempo de dia, mas na hora que chega o inverno, nos primeiros meses você fala, graças a Deus. Mas vai passando 3 semanas, 4, 5, vai batendo uma depressão, uma bad, que você fala, meu Deus do céu, minha vida é a pior vida do mundo. E tem até um problema bem comum aqui, que eu vou deixar o nome aqui embaixo, e é complicado. Essa é uma época bem complicada de estar morando aqui no Canadá, mas eu acho que faz parte da adaptação. Sim. Ano após ano a gente vai entendendo como isso funciona. O organismo vai se acostumando e aí Exato. O governo incentiva bastante o uso de vitamina C, vitamina D e isso ajuda bastante. Exatamente. Outro ponto que a gente se preocupava, como os bons brasileiros, era comida. Como vai ser comer lá? Porque quando a gente viaja, comer hambúrguer, pizza é maravilhoso, mas isso todo dia eu tinha um pouco de receio, porque eu principalmente tenho o estômago um pouco ruim, se eu comer muita besteira, eu passo um pouco de mal.
mas a gente se surpreendeu quanto a isso. No mercado a gente encontra quase todas as comidas que a gente encontrava no Brasil, então desde arroz, feijão... É farofa em mercados mais específicos de comida brasileira, mas você encontra quase tudo, né, vamos dizer. Sim, pra fazer em casa, 100%, a gente não passa vontade. Agora, comida de rua, aí a gente tem um ponto de observação, porque... Pizza, todas têm o mesmo gosto de molho de tomate. Todas. A gente achou uma que se salva. La Ruota. Ano e meio depois. Mas não tem muita variedade de comida, mesmo sendo um país com muita diversidade cultural, as comidas, assim, em praça de alimentação de shopping, não tem variedade. Então, pra comer em casa, 100%. Pra comer na rua, a gente ainda vê uma dificuldade ou outra, principalmente quando a gente tá pesquisando algum restaurante diferente, tipo, esse final de semana vamos jantar fora, ainda rola. E assim, mas eles estão falando que não tem restaurante. Não, gente, tem restaurante. Mas a maioria é restaurante italiano, massa. Macarrão você acha no Pizza Hut, como também num restaurante mais chique, mas quase todos têm o mesmo sabor. Sim. Quase todos, não tô falando todos. Aí você vai comer hambúrguer. Vai comer hambúrguer toda hora na rua? Aí tem McDonald's mais 50 mil. Aí Donuts, um monte de gente faz Donuts. Só que é só comida muito pesada. Essas comidas mais brasileiras, mas é óbvio, né? Porque a gente não tá no Brasil. Mas é uma coisa que a gente tá falando de adaptação que a gente sentiu um pouco. Então, vai comer na rua, normalmente é besteira ou japonês. Japonês aqui em Vancouver tem sushi, meu filho, pra dar e vender aqui. Então, como eu falei anteriormente, no Brasil a gente saía bastante. A gente ia muito em show, em jogo. Eu gostava de ir muito em jogo de futebol, né? Em estádio. E aí aqui complica um pouco. Até a gente entender que o Brasil é um país difícil de se viver por diversos motivos e que quando os gringos falam que o brasileiro é muito festeiro, falou em diversão, festa, em fazer um churrasco com os amigos, brasileiro não tem pra ninguém. Aqui é tudo muito chato, muito chato. Pode ter todas as qualidades, mas sabe aquela coisa que ela é tão perfeita que é chato? Pelo menos pra gente, a gente sentiu isso aqui. Falta aquele espírito de esporte, que eu acredito que nos Estados Unidos tem um pouco isso também, não é à toa que eles ganham tudo. Mas é meio chato, é um país meio triste. Só uma curiosidade que eu acho engraçado, assim, tendo em vista a nossa visão de brasileiros, que nos primeiros encontros, quando o menino tá paquerando a menina, ele chama ela pra fazer um hiking. Ele chama ela pra fazer um piquenique. Essa é a diversão dele. É muito diferente. Então eu sinto muita falta essa coisa de ver show. Claro, a gente entende o que está acontecendo e por isso não está tendo nada. Mas pelo que a gente ouviu, aqui não é um lugar que tem muitos shows, não tem muitas festas. Os shows que a gente vê é às vezes em um lugar muito específico, que é um ginásio famoso que tem aqui. E o ingresso lá em cima custa $90, lá embaixo custa $900. É muito caro. E são shows muito popularzinhos e muitas vezes nem tem aqui também, tá? Então... essa é uma coisa que a gente viu muita diferença de São Paulo, que a gente podia fazer qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer hora do dia, e aqui falta muito entretenimento, mas no geral as pessoas são super amigáveis, você se sente muito bem, essa coisa de preconceito eu nunca vi acontecer. Não. Mas é isso. Outra coisa que vocês perguntam muito pra gente é sobre o Woody, como foi pra trazer ele, se ele se adaptou, como que é a questão de veterinários. O Woody e tal. é o nosso cachorro, tá? Vou deixar uma foto aqui, você não conhece ele. Mas a gente não vai entrar em tantos detalhes sobre isso, porque a gente pensa em fazer um vídeo, porque isso engloba muita coisa. Tem muito assunto pra falar sobre ele. Embora não seja nada difícil, tá? Foi bem tranquilo trazer ele. Sim. Mas vamos fazer um vídeo separado que fica mais fácil. A gente tinha um pouco de receio com relação ao veterinário, como ia ser a questão das vacinas, de comida e tudo. E assim, tudo basicamente a mesma coisa. Veterinário, mesma coisa. Vacinação. Muda pouca coisa, mas assim, no geral você vai lá, ele vai te dar as vacinas, tem a carteirinha de vacinação, é a mesma coisa. Alimentação, Hills, Royal Canin, Pedigree, tem quase todas que tem no Brasil. Sim. Aí, então, e se ele comer uma diferente aí, você chega aqui e você muda. Gente, cachorro eles se relaxa. adaptam. Eles se adaptam muito mais fácil que a gente, por sinal. Acredito. Não precisam se preocupar com o cachorro. E basicamente é isso, a gente vai falar mais sobre isso em um outro vídeo. Sim. Sobre questão de seguro, preço de veterinário, mas no geral é tranquilo. Tranquilo. Sim. E agora, para fechar o último assunto aqui do vídeo, senão vai ficar muito grande, é sobre o college. O que a gente recebe de mensagem perguntando sobre como é a adaptação do college, se é muito fácil, se é muito difícil, se tá valendo a pena, enfim. Resumindo, tá? Vou falar pelo meu curso. Eu achei o curso fraco para uma pessoa que já tem experiência e já tem faculdade no Brasil.
Se eu não tivesse nenhuma experiência e não tivesse feito nenhuma faculdade no Brasil, teria adorado o college. Sim. Mas eu achei muito fraco, muito repetitivo, e não repetitivo de assuntos que eu já sabia, tá? Tem muitas matérias que são diferentes e você vai fazendo uma atrás da outra e fala do mesmo assunto. Eu achei aquilo muito chato, um porre, e todo mundo que faz college comigo tem a mesma opinião. Isso eu tô falando o estudo relacionado ao meu curso, que foi na área de arquitetura. Então pode ser que mude, pode ser que a experiência de cada um seja muito diferente, mas eu achei caro, ruim e fraco. Mas foi o que nos trouxe aqui. A gente fala que basicamente o college foi a gente comprar o visto para vir para o Canadá e abrir as portas para conseguir um PR, enfim. Mas falar que valeu a pena, acho que não. Pode ser que daqui a alguns anos eu veja que não valeu a pena e eu vou arrumar um emprego e o diferencial seja o college. Sim. Pode ser que isso aconteça, mas na minha visão hoje, Robert, não acho que vale a pena. Acho muito caro, e se você tem a opção de vir direto com X%, com PR, não se meta em college. Acho uma puta burrada, a não ser se você nunca fez faculdade ou se você vai mudar de área. Aí eu já acho vale a que pena. é uma outra história você começar a estudar uma nova área desde o começo, principalmente se você pretende morar pro resto da sua vida aqui. Aí eu acho que é uma coisa legal. E eu posso falar uma impressão que eu tinha antes da gente chegar aqui, de fato, em Vancouver. Eu tinha certeza absoluta que eu ia precisar fazer um college para conseguir entrar na área. Tipo, eu não achei que seria possível entrar na minha área de atuação no Brasil aqui sem um college. É, porque a gente tinha exatamente essa mentalidade. Estou indo fazer o college, no caso eu, então eu vou trabalhar na área. Provavelmente a Bá não iria trabalhar na área, até ela também fazer um college na área. E assim, foi totalmente contrário, porque ela conseguiu um emprego primeiro do que Sim. eu na área. Talvez seja porque ela tinha um visto full-time, o meu part-time, é uma coisa um pouco mais complicada na hora do contratante te aceitar, né, como part-time. quando a gente aceitar isso. Mas, claro, eu acho que isso é devido à experiência que a Bárbara já tinha do Brasil, a formação Sim. de arquiteta. Então, por isso que eu tô falando, vai depender muito de pessoa para pessoa. Porque se você tivesse, acho que só uma faculdade no Brasil e nenhuma experiência, Seria um pouco mais difícil, eu acho que seria mais difícil. Então, porque aí você pôde provar que você sabia mexer nos softwares, você tinha portfólio. Sim. Então, isso conta muito. Por isso que essa é a nossa experiência, vai mudar de pessoa para pessoa. Sim. Então, gente, acho que é isso. A gente abordou bastante temas aí que vocês sempre perguntam pra gente. Espero que vocês tenham gostado. E já sabem, né? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. É isso, tô deixando o arroba aqui do nosso Instagram, também tem o link aqui na descrição, só clicar lá e é isso, até o próximo vídeo, valeu!